Hello everybody, how are you today? Olá, como é que vocês estão hoje? Bom, hoje vamos iniciar mais uma aula, ainda falando um pouco sobre gramática, tá certo? E lembrando que nós estamos apenas vendo os pontos mais essenciais da gramática, para que nós possamos continuar nas nossas leituras, né, de forma assim o melhor possível, para que a gente possa ler cada vez mais rápido e cada vez melhor, tá certo? Na aula passada nós falamos sobre os afixos. Nessa aula nós vamos continuar falando sobre sufixos, tá certo? Mas nós vamos dar ênfase a 3 sufixos que são assim muito utilizados na língua inglesa, tá certo? No caso nós vamos estar trabalhando os sufixos ing, certo? O sufixo er e ed, certo? Então vamos acompanhar a leitura desse próximo slide. Como vimos na aula anterior, através dos afixos conseguimos formar novas palavras. Isso nós estudamos na aula anterior, tá certo? Neste capítulo vamos estudar os afixos ing, er e ed, para nós termos uma grande compreensão, já que, como eu disse anteriormente, esses sufixos eles são realmente muito utilizados. Vocês vão encontrar muito esses sufixos nos textos ou artigos que vocês estarão lendo, tá certo? Os sufixos, eles podem mudar as classes gramaticais. Isso também foi um assunto que nós vimos na aula passada, certo? Lembrando que os prefixos, eles não mudam as classes gramaticais das palavras, mas os sufixos, eles podem mudar as classes gramaticais sim, tá certo? O sufixo ing é um exemplo disso. As palavras terminadas em ing, elas podem ser um substantivo, ou pode ser um adjetivo, ou pode ser um verbo, ou pode ser uma preposição ou uma conjunção. Geralmente, as pessoas relacionam o ing com o gerúndio em português. As pessoas não estão erradas quando relacionam o ing com o gerúndio, porque realmente o nosso gerúndio, quando nós formamos orações onde tem gerúndio, como também nós já vimos anteriormente quando nós estudamos verbos. Então, o nosso gerúndio, que são as palavras terminando em ando, eu dei até alguns exemplos para vocês, estudando, trabalhando, cantando, dançando. Então, quando nós temos orações em português que tem gerúndio, no inglês nós vamos ter verbos terminados com ing, tá certo? Então, as pessoas não estão erradas ao relacionar o ing com o nosso gerúndio. Mas o que eu gostaria de mais uma vez salientar é que o ing não é utilizado só para colocar as palavras, os verbos no gerúndio, mas que elas também mudam as classes gramaticais das palavras, como nós vimos no slide anterior, formando substantivos, adjetivos, os próprios verbos no gerúndio, preposição e conjunção. Então não se esqueçam dessas dicas da próxima vez que vocês estiverem lendo um texto e verificarem palavras ou verbos terminados com ing, prestem bastante atenção, porque pode ser que não seja um verbo no gerúndio, tá certo? Bom, continuando e voltando a falar sobre gerúndios, tá certo? Nós temos alguns exemplos, certo? Do uso do sufixo ing. Nesse caso, eu gostaria de citar 2 tempos verbais que há na língua inglesa, né? Que seria o present continuous e o past continuous. Então, quando nós temos uma oração onde nós temos o tempo verbal present continuous, essa oração ela é formada por um verbo to be, que nós também já estudamos anteriormente, tá certo? No presente, nós temos um outro verbo, só que gostaria de salientar que esse segundo verbo ele vai estar terminando com o sufixo ing. Vamos ver esse exemplo abaixo? They are playing basketball. Eles estão jogando basquete. Veja que nós realmente temos aí o verbo to be e ele está no presente, que é o verbo are, tá certo? E nós temos o segundo verbo, que seria o verbo to play, mas está terminando com ing, justamente para formar esse present continuous, tá certo? No exemplo abaixo, nós temos um exemplo muito parecido,
porém a única diferença é que o tempo verbal mudou de present, de presente, para past, para passado, tá certo? Então veja que nós também temos um verbo to be, porém esse verbo to be ele vai estar no passado, tá certo? Nós também temos um outro verbo terminado em ing, e aí nós temos a palavra basketball. Então vamos ver o exemplo. They were playing basketball. Eles estavam jogando basquete, certo? Então, a única coisa que mudou nesse caso foi que nós mudamos o tempo verbal do verbo to be de presente para passado, certo? Bom, o que eu tenho para falar hoje sobre ing seria essas questões que nós vimos nos slides anteriores. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sufixo er, tá certo? Veja só, nós temos um quadrinho a seguir, onde vocês vão verificar várias profissões, tá certo? Várias profissões em inglês. Lá no material escrito de vocês, eu até coloco esse questionamento. Eu gostaria que vocês me dissessem lá no fórum quantas dessas profissões terminam em ER, terminam em ER, tá certo? Então, se vocês observarem, tá certo? Eu não vou dar a resposta agora, porque eu quero que vocês me deem essa resposta lá no fórum. Mas se vocês observarem aí esse próximo quadrinho, vocês vão também observar, vão verificar que muitas profissões terminam em ER, tá certo? Então, eu vou dar um único exemplo. Nós temos ali abaixo, na última fileira, a profissão dancer, tá certo? Nós também já vimos nas aulas anteriores que o verbo dançar em inglês é o verbo to dance, tá certo? E aí, no caso, a profissão, né, de bailarino, de dançarino, em inglês é dancer, tá certo? Então, o que foi que aconteceu? Nesse caso, foi acrescentado ao verbo to dance o sufixo er, tá certo? Então, geralmente, esse sufixo ele é relacionado a profissões. E, mais uma vez, peço a vocês que me respondam lá no fórum, né, a quantidade de profissões que terminam com esse sufixo. É lógico que eu também gostaria que vocês pesquisassem em outros canais, que não fosse só as nossas tarefinhas, tá certo? As nossas aulas. Gostaria que vocês verificassem, podem procurar na internet, por exemplo, e colocassem lá no fórum também outros exemplos de profissões que terminam com ER, tá certo? Bom, vamos continuar. Além das profissões, eu gostaria também de salientar que alguns adjetivos pátrios, eles também terminam com esse sufixo ER, tá certo? Nós temos aqui o exemplo, nós temos a palavra New York, tá certo? Que é Nova York, mas quando nós queremos nos referir ao adjetivo pátrio, veja que nós acrescentamos também o sufixo ER. Então, quando eu quero falar Nova Yorkino, tá certo? Então, eu falo New Yorker, tá certo? A mesma coisa acontece com London. Veja que nós temos a palavra London, certo? Que significa Londres. Mas quando eu quero me falar de uma pessoa, que eu quero dizer que ela é uma pessoa londrina, né? Então, nós colocamos também o sufixo ER ao final. Então, nós temos a palavra Londoner, certo? Então, mais uma vez, gostaria de repetir, tá certo? Quando nós estamos nos referindo a profissões, muitas das vezes nós usamos o sufixo ER. E também quando nós queremos falar sobre adjetivos pátrios, a mesma coisa, nós utilizamos muito o sufixo ER, ok? E por último, e não menos importante, nós vamos falar um pouquinho sobre o sufixo ED, tá certo? Vamos acompanhar a leitura do próximo slide. Em inglês, o sufixo ED é utilizado principalmente para colocar os verbos no passado e no particípio passado. Gente, eu gostaria de lembrar que nós estudamos sobre verbos na 12ª aula e nós já havíamos falado um pouquinho sobre esse sufixo ED. Eu gostaria também de salientar que nós colocamos o sufixo ED nos verbos regulares, tá certo? Essa regra, ela não se aplica aos verbos irregulares, tá certo? Então, voltando a falar um pouquinho sobre esse sufixo, então ele é muito utilizado para colocar os verbos regulares,
no tempo passado e no particípio passado. Nós temos dois exemplos aí. O primeiro está no passado, né? They studied hard last night. Então, essa oração está no passado. Veja que eu também já havia falado sobre essa questão como o verbo to study termina em Y, precedido de consoante. Então, nós tiramos o Y e colocamos o I no lugar do Y, mas acrescentamos o sufixo ed, tá certo? E no segundo exemplo, nós temos a oração They have studied hard these days. Então, veja que nós temos aí um exemplo de particípio passado, né? Eles têm estudado duro estes dias, né? E veja aqui o verbo to study, aconteceu a mesma coisa que no exemplo anterior. Então, por que eu quis colocar esse sufixo ed? Porque vocês podem estar, lógico, fazendo leituras onde os tempos verbais sejam passado ou particípio passado, e aí realmente vocês vão se deparar muito com essa regra que nós acabamos de falar agora, tá certo? Bom, era isso também que eu tinha para falar para vocês sobre esses três sufixos. Mais uma vez, convido a todos a fazerem os exercícios de vocês lá no AVA, tá certo? Para que vocês fixem melhor os assuntos que vocês têm estudado aqui conosco, e aguardo todos vocês me dando os feedbacks de vocês lá no fórum e também no inbox, tá certo? Bom, por hoje ficamos por aqui. Best wishes!